Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos dando continuidade nesse trabalho. Sou grato, em primeiro lugar, a Deus, grato a todos que têm nos apoiado para que essas mensagens possam ser gravadas e depois publicadas no YouTube e em outras redes sociais. Então, grato a você que tem compartilhado conosco estas mensagens. Agradeço você que se inscreveu no canal, tem nos abençoado bastante e abençoado a propagação da palavra, tem alcançado mais vidas. Que Deus seja louvado por tudo isso. Encerramos ontem essa sequência sobre o casamento, ainda estaremos até o final do mês tratando sobre família, depois entraremos nos 2 próximos meses tratando sobre missões. Pregaremos em torno de 60 mensagens sobre missões, depois veremos os temas posteriores que Deus assim colocar no nosso coração. Hoje eu quero falar sobre uma pecadora que se preocupou com sua família. Eu quero ler um texto em Josué, capítulo de número 2, o verso de número 12 e o verso de número 13, que diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Esta passagem, irmãos, faz referência a Raabe. Quem nunca ouviu a história de Raabe? A Raabe, a prostituta. Ela tinha uma hospedagem que era de costume na época as mulheres cumprirem este serviço. Josué, ele enviou espias à terra para verificar o que iria acontecer e as promessas de Deus cumprissem naquele local. E esses espias ali estiveram, espiaram a terra e foram acolhidos por Raabe. O rei desconfiou e mandou seus homens, seu exército, até a casa de Raabe. A Bíblia diz que ela estava sobre os muros daquela cidade. Os muros de uma cidade do passado não era como o muro de hoje, um bloco. Eram largos, extensos em largura, em comprimento, também cercava toda uma cidade. E ali ela construiu a sua casa sobre aquele muro. Então imagina a extensão que era o muro daquela cidade. E vocês conhecem a história, caiu pelo poder de Deus e eles adentraram na cidade de Jericó. Mas ali, quando o exército chegou em sua casa procurando os espias, ela, além de ter protegido, ela mentiu, dizendo que eles já tinham ido. E assim poupou as vidas daqueles homens. Depois ela desceu eles pela muralha e eles fugiram, voltando até Josué. Mas nesse intervalo, houve um diálogo entre Raabe e os homens de Josué. Eles perceberam naquela mulher algo diferente. Só que Raabe também percebeu algo diferente naqueles servos de Deus. E eles disseram que a cidade seria destruída. E Raabe acreditou. Raabe devia estar ouvindo as histórias sobre o que Deus estava fazendo nas demais nações. Então ela estava ouvindo o que Deus fez com o povo de Israel no Mar Vermelho. Então ela estava ouvindo todos aqueles fatos e ela resolveu crer neste Deus, nesta palavra. E nesta crença, aí entra o assunto família. Olha que interessante. Aqueles homens prometeram certa proteção a Raabe por causa da fé. Só que ela pensou, que vai adiantar eu ficar sozinha sem minha família? E aí ela pediu pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pelas irmãs. Uma pecadora, uma prostituta, ajudando a sua família. Talvez ela não tivesse essa consideração da própria família, mas foi por causa de Raabe que sua família foi salva.
Qual a última vez que você clamou por sua família? Qual a última vez que você fez um ato igual de Raabe em prol da sua família? Qual a última vez que você se programou para livrar sua família do mal? Quais são as suas atitudes como pai, mãe, tio, vó, etc., primo, prima, dentro do laço familiar para salvar os seus entes queridos? Foi através de Raabe que Deus operou maravilhas. Cerca de uma semana depois daquela visita, agora a nação de Israel atravessando em direção a Jericó, o milagre que ocorreu no Mar Vermelho, agora Deus opera novamente, só que não no Mar Vermelho, mas no Rio Jordão. O mar se abre, eles atravessam o mar em direção à cidade de Jericó. Chegando ali, aquelas muralhas caíram quando eles deram as 7 voltas, aquelas muralhas caíram. Olha que interessante. As muralhas caíram, mas a casa de Raabe era construída sob os muros. Aquele pedaço do muro ficou intacto. Aquele pedaço do muro não foi danificado. Por quê? Porque Deus prometeu proteção a Raabe. Pela fé de Raabe, Deus prometeu que iria guardá-la e também os seus familiares. Agora veja que interessante. Nessa promessa, ela pediu um sinal. Qual seria o sinal? E eles disseram, coloca uma fita vermelha, coloca algo vermelho, porque ali Deus vai ver aquela fita, as pessoas que entraram ali e vão poupar vossa vida. Se ela tivesse desobedecido e não tivesse colocado a fita vermelha, haveria vida e dos seus familiares? É bem lógico que não. Até o ímpio, quando ele obedece, Deus faz maravilhas. Então aquela mulher, ela obedeceu. E ali ela colocou a marcação para distinguir a sua casa das demais. Porque essa foi a palavra de Deus. Então Deus, ele não muda. Deus é sempre o mesmo. Ele quer salvar sua vida, sua família. Deus quer fazer isto. Permita. Agora é preciso obediência. É preciso seguir o princípio bíblico e não tentar mudar a palavra de Deus. Depois de entrar, a cidade de Jericó foi destruída, as muralhas caíram. Mas Josué deu ordem que aquela família, com os seus entes queridos, deveriam ser poupados. Os anos passaram. Aquela mulher, Raabe, manchada pelo pecado, suja pelo pecado que domina este mundo, mas ela foi limpa pela graça e misericórdia do Senhor. Ela casou-se com um homem chamado Salmão, e Salmão, com ela, teve um filho. O filho chama-se Boaz. Sabe quem era Boaz? Aquele homem com aquela bondade toda que acolheu Ruth, tornou-se esposo de Ruth. Olha que maravilha! Aquela prostituta agora está fazendo parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Deus eterno, abençoa cada um que está ouvindo e assistindo e que possa, ó Deus, meditar no que ensina este livro sagrado. E, ó Deus, através de uma pecadora, uma família foi salva, ó Deus, e assim acabou entrando na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que também possa ocorrer, Deus, com as pessoas que estão ouvindo, que possam ser um marco de transformação nas famílias. Que, ó Deus, possa ser um instrumento para salvar os entes queridos que estão perecendo. Ajuda, ó Deus, cada um, que essas mensagens alcancem muitas vidas para louvor e glória do Teu nome. Eu te oro, agradecido. Amém.